O Saci Pererê é a figura do nosso folclore mais conhecida e importante do Brasil. Tanto que o dia 31 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Saci. Devido à sua importância para a nossa cultura, um grupo de riopretenses criou na cidade uma associação para preservar a sua memória. Denominada de Sacis, Saciação de Amigos e Criadores Interioranos de Sacis, o documentário Saci traz depoimentos de integrantes deste grupo e mostra um pouco da sua trajetória, de como ele surgiu e da importância do escritor Monteiro Lobato para a divulgação desta figura intrigante que povoa de há muito nossas imaginações. Durante 16 anos, um grupo de pessoas se reúne no Mercado Municipal de Rio Preto todos os sábados de carnaval para desfilar no Bloco do Saci. A maioria nunca viu o Saci e até desconhece suas características. São pessoas que querem se divertir no carnaval. Entre eles estão alguns que levam a sério o Saci Pererê e até criaram uma associação. No Mercadão sempre estava lá e o pessoal comentava, coisa e tal. E eu percebi, na época, né, uma observação minha, né, que tinha muita gente assim, que escutava assim, coisa e tal, e ficava, né, se aproximava, tinha interesse, e foi se chegando devagarzinho e tal, até que depois eu falei assim, vocês estão falando sobre Saci? Tá? Eu também tenho Saci, eu também crio Saci, eu também tenho lá no Saci, mas um punhado de gente assim, né? Porque até então eles não se manifestavam, não se abriam porque eram taxados como louco pela família e tal, mas a partir desse episódio aí eles começaram secretamente ali conversar com a gente, com o pessoal que estava sempre lá no Mercadão. E aí a gente resolveu um dia marcar um encontro na matinha, um bate-papo, coisa e tal, descompromissado, né? E a coisa evoluiu para a fundação de uma associação de criadores, já que tinha tanta gente envolvida, não era só 2 ou 3 supostos loucos, né? E numa bela noite de lua cheia, acho que era dia 13 de dezembro, uma coisa assim, a gente formalizou a criação da saciação, né? Que é a Sacis, que é a saciação, uma forma caipira de se referir à associação de amigos e criadores interioranos de Sacis. Na realidade, ela existe para resistir à cultura, a fazer a cultura, a esse movimento todo da cultura. Esse é o princípio que ela nasceu para fazer isso, para a resistência do movimento cultural em Rio Preto. A coisa é tão séria que 2 amigos criadores de sacis chegaram a brigar por causa dos bichinhos. Esses que ele fala que são deles, na verdade, sempre foram da matinha. Estavam sempre aqui, desde muito, assim, eu recebi isso dos meus avós, dos meus pais, dos tios, dos meus primos, a gente sempre cuidou. O Juscelino, ele morava razoavelmente perto daqui, mas não era aqui nesse núcleo. E ele nunca veio para cá, a gente não conhecia o Juscelino até a idade adulta. Então, quando ele apareceu com essa história que os sacis eram dele, né, eu estranhei, achei uma coisa meio esquisita, porque a vida inteira esses sacis pertenciam a esse lugar junto com a gente, foram criados aqui e viviam por aqui. Aí depois o cara, não sei se por interesses econômicos, o que aconteceu aí, que o cara resolveu falar que os sacis eram dele, né? Eu nunca escutei ele dizer que tinha saci, você entendeu? Eu nunca vi ele lá tratando de saci, cuidando de saci, porque na cerca eles passam a noite brincando e tal, rasga, sabe? Rasga a pele. Então cria bicho, você tem que estar cuidando, tem que estar passando lepecite, aquelas coisas todas. E também as sacis grávidas, elas só comem arroz em casca, que eu busco lá em Nova Granada. Inclusive amanhã eu estou indo para lá para trazer um saco de arroz para elas comerem. Eu nunca vi ele fazer isso, agora ele diz que tem saci. O que eu sei é que, além da discussão, depois eu descobri que houve uma ação na justiça. Inicialmente, o Barizon entrou com a ação contra o Juscelino na justiça, né? Me recordo bem sobre isso, argumentando que os sacis eram de propriedade da família, que o vovô dele, não sei quantos anos, 100 anos atrás já tinha, coisa e tal, e o Juscelino com a história dele da Fazenda São José também, enfim.
E aí depois, como represália, o Juscelino também entrou com uma ação, com o mesmo teor e tal. Até foi na época, foi na vara da família. Aí depois passou um bom tempo, eu acho que esse caso acabou sendo arquivado, não sei o que virou, tal. O que eu sei é assim, resultado, eles ficaram inimigos, não pode se ver um ao outro, né? Quando um vê o outro, vira a cara, sai pra lá e tal. E é uma pena, né? Porque é uma coisa da amizade tão bonita que os dois tinham, né? Esse aqui é o livro Saci Pererê, resultado de um inquérito. Vocês podem ver que o Saci é com Y. Esse livro, o Monteiro Lobato escreveu. Na verdade, ele disse que foi o primeiro livro dele, que nem dele era, né? Porque são artigos, são histórias que ele pegou e colocou aqui. Mas eu vou contar a história desse livro. O Monteiro Lobato era uma pessoa que era muito nacionalista, ele era contra essa história de coisas europeias. E andando pela cidade, por São Paulo, ele viu que a elite paulistana usava muito elementos europeus para enfeitar os seus jardins, né? Então tinha aqueles anões com aquelas blusonas quentes, aquela roupa quente. E ele falou, isso está errado, nós temos que pôr alguma figura brasileira. E ele pensou no Saci. Mas ele não sabia como que era o Saci Pererê, ele não tinha tantas informações. E como Monteiro Lobato escrevia no jornal Estado de São Paulo, na sua edição vespertina, que eles chamavam de Estadinho, ele pediu os leitores mandarem algumas informações sobre o Saci, algumas histórias. E quando foi a sua surpresa que veio um monte de histórias, centenas de histórias. Ele falou, opa, isso aqui pode dar um livro. Então ele pegou, editou, fez as historinhas e aí ele publicou esse livro. Só que esse livro ele fez assim 2.000 exemplares e para pagar esse livro ele fez algumas propagandas. Então ele vendeu publicidade para se pagar o livro. E interessante que nas propagandas ele coloca o Saci Pererê oferecendo alguns produtos. Então está aqui, ó, Hamilton, ele oferecendo máquina de escrever, Lacta, tá vendo? Então tudo o Saci Pererê está aqui. Então com esse dinheiro ele bancou esse livro Saci Pererê. Na verdade, esse livro que eu estou na mão é um facsímile que depois de 70 anos que ele fez isso, em 1918, que foi publicado o primeiro, a Fundação Banco do Brasil e a Fundação Odebrecht fizeram esse facsímile, né? E agora, recentemente, em 2008, depois de muitos anos, a editora Globo pegou esse livro e com a nova ortografia lançou o Saci Pererê, resultado de um inquérito. Bom, aqui foi o começo do Monteiro Lobato com o Saci. Aí depois, já com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele escreve o Saci, aí já com toda a história dele, e aí que ele divulga demais o Saci. Na verdade, o Saci começa a ter essa divulgação enorme com o Monteiro Lobato, com o Saci. Bem, essa é a história do Monteiro Lobato. E a nossa história aqui? E a história das Sacis, né? Como é que começou tudo isso? Na verdade, o Juscelino Soares, um artista plástico, era diretor da Casa de Cultura, e eu ia muito na Casa de Cultura, ia 3, 4 vezes por semana. E um dia eu encontrei o Juscelino lá, meio triste, e na verdade ele estava triste por causa dos seus sacis. E ele começou a contar a história dos sacis dele, né? E aí eu vi que aquilo dava uma história e eu escrevi esse livro. E eu queria ler para vocês um pedacinho, só para mostrar como tudo começou, né? Então tem uma hora lá que eu conto para ele o seguinte. E é verdade, isso foi o que aconteceu. Era uma tarde calma, eu estava na Casa de Cultura e ele apareceu, cabisbaixo, tipo homem de pouca conversa, aproximou-se e começou sua narrativa. Você não sabe o que aconteceu. Estou muito triste mesmo. Fiz uma cara de preocupado, olhei os seus olhos, mas ele com um gesto acalmou-me, como se explicasse, colocando a mão esquerda no meu ombro direito, que não havia nenhuma morte na família. Se ele precisasse dizer alguma coisa, não arriscaria afirmar que não havia acontecido uma tragédia. Ele lá tinha sua dúvida se aquilo não seria uma tragédia ou poderia se transformar numa. Fiquei mais calmo e continuei a ouvir. Você não sabe o que me aconteceu. Ontem
No comecinho da noite, eu fui levar os meus sacis para brincar lá no bairro da Matinha, onde tem árvores e bambus. Lugar ideal para saci brincar. E saci precisa muito de brincadeira, senão morre. Precisa ver que gracinha, eles subindo nas árvores, brincando no bambu, é uma delícia. Eles sobem até a ponta e o bambu enverga e eles descem até o chão, como se fosse um elevador. Fiquei lá um tempão, cheguei a dar um cochilo. Na hora de ir embora, quando eu fui colocá-los na caixinha para levar de volta para casa, um casal tinha desaparecido e não apareceu até agora. Quer dizer, essa é uma parte do livro, que aí depois eu conto toda a história do Jocelino. E aí, com esse livro que nós publicamos e começamos a fazer algumas discussões, foi aí que surgiu então a SACIS, Associação de Amigos Criadores Interioranos de Sacis, que é, na verdade, a história da criação do Jocelino Soares. Já que tudo começou com a história do artista plástico Jocelino Soares, vamos ouvir a sua história. Eu tinha por volta de 5 ou 6 anos, morando na roça. Do lado do brejo, do Corgo, tinha o ranchinho do seu Guinguim, que ele não deixava ninguém se aproximar lá desse ranchinho. E imagina, para criança, algo proibido é uma coisa encantadora. E aí um dia nós atravessamos a Pinguela, uns 2 ou 3 meninos atravessamos a Pinguela, isso já no lusco-fusco, estava na boca da noite. Fomos chegando perto do ranchinho, o seu Guinguim atirou, né? Mas era tiro de sal, né? E saímos correndo e nunca mais voltamos lá e esquecemos aquela história. Algum tempo depois, 6 meses, 7 meses depois, o filho dele me procurou e falou: meu pai quer falar com você. Eu falei: não quero falar com seu pai. Ele falou: não, meu pai quer falar com você. Não é porque você foi aquele dia lá no ranchinho, não, ele quer falar um negócio, um assunto muito sério com você. Aí eu falei: então tá bom. Aí chegamos lá. Aquele dia vocês foram até o rancho, estavam muito curiosos, querendo saber o que era. Você sabe o que tem dentro do rancho? Ele falou: eu criei saci. Aquilo eu me arrepiei inteiro, porque saci era coisa do mal. Saci monta no cavalo de cabeça para trás e faz o cavalo relinchar a noite inteira. Saci rouba a roupa das pessoas que fica nos varais e tal. Pita o pito da avó, aquela coisa toda. Então eu falei: não, eu não quero não. Eu falei: não, vamos lá que você tem sensibilidade para isso e tal. E aí nós fomos. Ele falou assim: ó, você fica quietinho. Aí tinha uns caixotinhos de cebola ali que ficamos sentados. Ele falou: daqui a pouquinho eles vão chegar e você não precisa falar nada. Fica quietinho que eles vão tocar em você, vão te cheirar e tal. E aí, daí a pouquinho que nós estávamos lá, eu escutei que nem pipoca estourando, sabe? E era um bando para mais de 150 sacis chegando. Mas engraçado é que ele chamou o saci assobiando e ele fazia. E aí eles foram chegando e me tocando e eu todo arrepiado e eles cheirando aquele monte de bichinho que para mim foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo na vida, né? E realmente aqueles pezinhos, mas são muito delicados, aquelas mãozinhas delicadas. E a partir daquele dia, então, eu passei a cuidar de saci. Eu não sou um criador, eu sou um cuidador de sacis. Hoje, eu vejo o saci como um gancho, porque eu sempre fui homem de bastidores. Tive em todos os movimentos teatrais, movimentos culturais, movimentos artísticos, mas fui um homem de bastidores. O saci me trouxe para frente. E junto com uma história que eu escutava lá da minha avó e vinha de outras histórias, que o saci protegia a senzala, protegia os negros e fazia aquela brincadeira toda para poder passar o tempo e amenizar as dores. Então hoje eu trouxe para dentro da minha vida e hoje eu me sinto, como dizer, a resistência hoje dentro do coração do mercadão municipal, dentro dessa burguesia maravilhosa. Esta é a primeira foto da Sacis, tirada no dia da sua fundação, em frente ao Bar da Matinha. Nela aparece Ademar Bartolomei, o Cavaco. Ele é o primeiro em pé, da esquerda para a direita. Cavaco era assessor da então vereadora Regina Chueire. Foi dele a ideia de se fazer um projeto de lei do Dia do Saci em Rio Preto.
Bem, foi uma coisa muito importante, né? Porque eu me lembro muito bem, eu tinha um assessor na época, o Ademar Bartolomei, conhecido por todos como Cavaco, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, que já subiu para o andar de cima e que ele um dia chegou e falou: Regina, que tal a gente... A ideia foi dele, né? Que tal a gente... Eu estive numa reunião, a gente instituir o Dia do Saci. E aí a gente refletindo, falei, olha, Cavaco, mas você que pilota, né? Eu vou ser só a assinatura e apresentar na Câmara. E foi muito bacana. O Saci foi muito presente nas vidas das pessoas, principalmente das que vivem em pequenas cidades. Em casa, até hoje, a tesourinha de unha sumiu, eu sei que foi o Saci. Não, é uma explicação que eu dou, minhas filhas aceitam isso como coisa dada, né? Hoje, mesmo que falem com medo, ou sem medo, ou com preconceito, ou sem preconceito, todo mundo sabe quem é o Saci. Contar a história do Saci para as nossas crianças que são amputadas, às vezes por tumores, acidentes automobilísticos, né? Que nós temos muitos casos. É uma história de uma pessoa que faz reinações, né? Que é traquinas, e que agita muitas coisas. Eu acho muito legal. Ele tem uma importância fundamental porque ele é nosso, se tornou nosso. A cor é nossa, né? O jeito é nosso. Então, eu acho que cada pessoa teria por obrigação, e principalmente nós, caipiras, de mantermos essa essência, porque o Saci é a essência do brasileiro. Tem gente que lembra com clareza quando viu o Saci, mesmo tendo acontecido há muitos anos. E foi assim, meu pai mexia com gado e ia sair para uma compra de gado, né, que ele fazia em Mato Grosso. Então, todo mundo da minha casa saiu de madrugadinho, o sol nem tinha nascido ainda, para se despedir dele. E eu, despedido com todo mundo, meu pai ia longe, a gente abanando a mão, meu pai com a boiada. Boiada não, né? Ele estava com as tropas para ir buscar a boiada. Então, a gente despedindo. E todo mundo foi voltando para dentro da casa, porque era hora de dormir, na verdade. E eu fiquei sozinha, sem me dar conta de que eu tinha ficado sozinha, prestando atenção no meu pai, que estava indo embora. E na porta de casa, a uns 100 metros, era o portão, né, da cerca de entrada em casa, na verdade. E quando eu olho para o portão, Zé, estava lá o Saci. E era mesmo o Saci. Ele sorrindo, parado ali, olhando para mim. Eu fiquei congelada de medo, fiquei num medo total, porque eu ouvia falar do Saci. Fazenda se fala de Saci. Sim. E eu ouvia falar, mas eu estava vendo, ele estava lá. Foi interessante porque ele não se mexeu em nenhum momento. Ele não saiu, ele não desapareceu, não aconteceu nada disso. Eu que num certo momento quase que descongelei. Eu acho que eu fui perdendo um pouco o terror que eu fiquei, porque ele estava tranquilo, rindo, sem nenhuma questão. E aí eu entrei correndo para dentro de casa, né? Mas foi um fato tão marcante que eu nunca me esqueci. Eu devia ter 6 anos, 5, 6 anos de idade. Eu nunca me esqueci. Foi uma coisa extremamente marcante para mim ter visto o Saci lá. Bem, muita gente pergunta por que o Saci é tão importante, por que ele é essa figura que representa o Brasil. Então vamos ver os símbolos que tem o Saci. O Saci, vamos começar pelo nome. Saci Pererê vem da língua tupi-guarani, que significa olho mau saltitante. Saci, olho mau, pererê, saltitante. Então, ele foi criado pelo índio. Por que o Saci tem o cachimbo? Se você pensar nos indígenas, os pajés usam cachimbo. Quando chega alguém na aldeia, eles fumam o cachimbo da paz. Então o cachimbo é muito importante na vida do índio. Ele é negro porque os africanos assumiram o Saci
E existe uma figura na África que é também negro de uma perna só e que é um gênio nas matas. Então, os negros brasileiros assimilaram essa figura deles lá, então fizeram o negro que é hoje. Por que uma perna só? Isso é fantástico, porque os escravos, eles eram mutilados, era o sofrimento deles. Então a perda de uma perna significa esse sofrimento, essa mutilação. Até existe uma história que eu acho muito bonita, que dizem que nessa história diz que o Saci era um garoto que estava preso no tronco e ele preferiu cortar a perna e ganhar a liberdade do que ficar preso no tronco. Terminando o gorro, né? Por que o gorro vermelho? Quem colocou o gorro no Saci foram os espanhóis. Por quê? Porque naquela época, os presos, os escravos, quando eles eram libertos, colocava-se um gorro vermelho para eles andarem tranquilamente na rua, que era sinal de que eles estavam livres. Então, o gorro vermelho significa liberdade. Por isso que nas histórias dizem que se você, para dominar um Saci, é só você tirar o gorro dele. Claro, você tira o gorro, você tirou a liberdade. Então, por isso, o Saci é tão importante. Ele é índio, negro e europeu, ou seja, nós. Quando as pessoas me perguntam onde eu crio o Saci, eu digo o seguinte: a gente, eu e meus companheiros, o pessoal todo, nós cuidamos dos sacis na terra, no mato, na mata, onde eles vivem. O Oswaldo Barizon até diz que é o seguinte: nós somos cuidados pelos sacis. Mas se você me perguntar mesmo onde é que a gente cria saci, eu acho que tem 2 lugares que são muito importantes e fundamentais para se criar saci: na cabeça das pessoas e no coração de cada um.